Neste mês de janeiro da visibilidade trans, o nosso Café com Análise vai reprisar um momento que nós dedicamos a trazer a contribuição da teoria psicanalítica, mas lembrando que quem entende mesmo do assunto é a própria comunidade. Aproveitamos para prestar também a nossa homenagem a esta iniciativa maravilhosa da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, entregando aos destaques o troféu Marcele Malta. Marcele Malta é ícone nacional destas lutas, muito importantes. Este evento vai ser no dia 29, às 19 horas, no Teatro Túlio Piva, República 575, e será um sucesso garantido com a presença de todos e com os super apresentadores Glória Cristal e Wagner Oliveira. Questão no Brasil do ponto de vista de política pública, Gaio, nesse momento? Olha, eu acho que o movimento LGBT ele é tão potente no Brasil, né, que ele teve que dar uma segurada por causa da pandemia, por causa do Bolsonaro, mas ele volta com tudo. Acho que está se focando muito na questão da transfobia, né, porque o Brasil é o que mais mata transexuais e travestis. Então é um momento de uma retomada potente, mas que a gente tem uma correlação de forças muito grande na própria mídia, né? Porque a Rede Globo, com todas as críticas que a gente possa ter a ela, as novelas, os debates, né? Sempre tem espaço para os artistas, sempre tem espaço para esta questão a ser discutida, né? Então, eu acho que a gente tem um momento de retomada de tudo isso, principalmente apostando na saída de Jair Messias Bolsonaro, né? Eu acho que é um momento de que se retome, sim, uma luta bacana, libertária. O nosso movimento tem coisas que são marcos importantes, como, por exemplo, esses que a gente já citou, né? O avanço da união civil, a questão da adoção também. Adoção, que era um problemaço até pouco tempo, adoção era um problemaço. Tudo isso está avançando e isso tudo é muito importante, sim. Acho que é muito importante para as famílias, né? Para as famílias se aceitarem, porque hoje cada família é muito difícil uma família que não tenha alguém que saia do que é normativo, né? Então, eu acho que é um momento bem importante. Outra coisa importante que o movimento fez foi assim, em relação à questão da quebra de patentes das medicações, né, para AIDS, para o tratamento da AIDS. Isso é um marco nosso no movimento LGBT no Brasil. Então, ele é potente, sim, ele não é... E quando as pessoas criticam o que é espetaculoso das paradas, isso eu acho que é um pouco preconceituoso, e até no próprio meio existe um preconceito em relação a isso, porque tem um tipo de arte, que é a dublagem, que é os performances, que são típicos, né, típicos do meio LGBT, né, típico, claro, mas que hoje tem que sair dos guetos, né, e isso está saindo, está indo para o teatro. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito exemplo de artistas que levaram para o teatro a sua arte, o transformismo, né, enfim. No Brasil, a gente tem exemplos bacanas, assim, de cantores, né? Temos exemplos de gente que são atuante, uma Rogéria, por exemplo, que eu conheci, que era uma figura polêmica, que era forte, que era uma baita artista, né? Então, a gente tem exemplos de muita luta. Aqui no Rio Grande do Sul também, eu tive a alegria de ter participado lá nos anos 80, da primeira eleição, em que o José Carlos Oliveira, tu deve te lembrar do Zezinho, né? Ele fez a campanha Desobedeça, que era pela liberdade para Maria, para marihuana, e trazendo as questões de liberdade, de escolha, né, combatendo o preconceito com a homossexualidade, né. Então, a gente tem uma história bem legal, e grupos bacanas, o Nuance, desde aquela época começou a atuar, agora tem o Desobedeça, Somos, tem uma série de trabalhos bem bons aí, artistas que militam, que vão para as paradas, que lutam, que reivindicam as coisas. Eu acho que a gente tem um momento de retomada e de avanço, sim. Caio, tu falaste na importância de instituições e pessoas representativas, e eu não posso me furtar de lembrar uma situação que ocorreu na semana passada, que me deixou bastante horrorizado. Um médico brasileiro estava no metrô na Espanha, e ele fotografa um rapaz com varíola do macaco. Ele estava de bermuda, mas totalmente tomado, Gai.
E se tu lembra, há um tempinho atrás, há umas 2 semanas atrás, alguém da OMS relacionou a varíola do macaco com atividade homossexual. Sim. Pois bem, aí esse É o médico... estigma que colocaram no início da AIDS. Isso. Aí esse médico fala com a pessoa não dá bola, aí ele senta do lado de uma mulher, né? O rapaz que estava com varíola do macaco. Aí o médico chama a atenção dela e diz: Olha, ele tá com varíola do macaco. A resposta dela foi a seguinte: Eu não sou gay, não tem problema nenhum. Que ignorância, né? Nós estamos falando da Espanha, mas a partir de uma fala completamente Imagina desastrosa. aqui, né? Exato. Então, assim, uma fala completamente. Olha o que uma liderança, uma má liderança, uma má fala, ou às vezes uma má colocação, o estrago que isso pode fazer, né? Aliás, o preconceito é até com o próprio macaco, que está pagando um pato que não... Isso, Coitado. Não é bem assim. isso, sem dúvida. E, aliás, aí tem um gancho macaco também com racismo. Os significantes ligados ao preconceito vão circulando. Vão girando, né? Vão girando. E se facilitar, nós, de novo, já voltamos para a África, né? Vamos trazer de lá o problema de novo, né? Então... Agora, tu vê como a gente está chegando num momento em que as coisas vão andando e vai aparecendo outras questões que ficam prementemente a serem trabalhadas, como é o que a gente estava falando sobre a transfobia, né? Que o Brasil é campeão. Né? E a gente tem agora, a gente pode falar daquele filme que vimos, belíssimo, né? Belíssimo A filme. Mulher Fantástica, e o filme é lindo, é emocionante, é um filme chileno que está na Netflix. Recomendamos, né, Alexandre? Sem sombra de dúvida, belíssimo, inclusive a coragem do diretor, né? Um filme realmente para ser assistido, porque o Chile é um país, se nós costumamos falar do ponto de vista conservador, o Chile é um país bastante conservador, né? Então ele foi muito corajoso e foi cirúrgico, eu acho. Ele colocou alguns temas ali muito importantes, né, Gaio? É muito importante, que é, inclusive, da questão, o quanto a questão anatômica incomoda, né? Numa sociedade em que... Aí é que está, isso é outra coisa que nós lacanianos vamos questionar, a questão de ligar o pau com o falo, né? O fálico é de outra ordem, não é do orgânico, né? Não é o genital, né? Não é essa relação direta. A pessoa é fálica quando ela aprende a lidar com a castração, não é porque ela tem pau ou não tem, né? Claro. E essa é uma questão interessante, porque, assim, ó, falando na transexualidade, é uma coisa que as pessoas têm curiosidade. Eu mesmo fazia minha pesquisa de campo. Uma vez eu perguntei para uma moça que estava se preparando para fazer a cirurgia, eu perguntei para ela se ela não tinha preocupação com a questão se atrapalhar o orgasmo dela, né? E o que ela disse? Ela olhou para mim e disse assim, ó, eu não estou me preocupando com isso, eu quero ser mulher. O que a gente ouve nesse discurso? Bom, para ela, o arranjo, né, da questão com sexuação passava por este real. E esse desejo era tão potente, o Lacan falava nisso, é um desejo muito forte, que se paga a qualquer preço. Agora, claro, né, tem que ter apoio, tem que ter suporte, tem que desconstruir preconceito, tem que ver em que momento isso pode ser feito, como qualquer corte radical no corpo, né? Agora, claro, por exemplo, a gente se lembrou no programa passado da questão do Schreber, né? Com o Schreber, ele se percebia já o corpo mudando, ele não precisou fazer uma cirurgia. Então, aí sim tem algo que é de um delírio, né? Mas a minha tendência a achar é que quem faz essa escolha, que tem dúvidas quanto à necessidade ou não de tirar, é no outro campo, né? Num campo de ajuste mesmo, né? Eu conheci a Rogéria pessoalmente, a Rogéria não sentia falta disso. Por quê? Porque a Rogéria, pela via do imaginário, ela me disse assim, ó, eu, enquanto uma atriz, eu posso me sentir uma mulher. É isso que a Rogéria dizia, mas isso é a singularidade da Rogéria. E isso está no campo daquilo que a gente estava falando, das matizes. Então, isso vai ser de acordo com a estrutura de cada sujeito. Eu tenho uma outra amiga trans que ela me disse que é um processo que exige apoio, que exige coragem, porque é muito dolorida a cirurgia, porque o processo de tomar hormônio também traz efeitos colaterais, mas isso lá que eu já falava, é um preço que se paga, né?
Tem mulher histérica, por exemplo, que está sempre fazendo cirurgia, tira peito e bota peito. Tem uma famosa, que eu não vou falar, né, mas que muita gente conhece. Essa tinha um marido que era cirurgião plástico, acho que aí pelo menos ela não gastava tanto. Ela fez tudo que é cirurgia que tu pode imaginar, e aí chegou um momento que ela não sabia mais o que fazer, fez uma de estreitamento vaginal para voltar a ser virgem. E isso, para mim, é que é loucura. Não é um ajuste que vai te ajudar a te perceber dentro do teu campo de desejo, né? Do teu campo de sexuação, enfim, né? Então, cada caso é um caso. E sem dar spoiler no filme, Gaio, isso me parece que fica bem marcado. Parte do sofrimento que é imputado à atriz, à protagonista, é muito mais para satisfazer a curiosidade dos outros, né? Então, tu percebe que é a minha inconformidade ou que faz gerar o sofrimento nela. Não, isso é muito bem colocado, Alexandre, até sem querer dar spoiler, talvez até já dando, mas acho que a gente precisa ilustrar. A questão de ela ter feito ou não a cirurgia não fica claro, né? Sim. Pelo menos, e para mim isso assim não é... E isso eu acho que foi genial, porque o diretor não quis, para ele não é, né? Eu acho que a história não dá uma relevância em ter ou não feito a cirurgia, mas ela se percebia como Marina, né? E aí ela sofre, nessa cena que a gente sabe lá de uma investigação, ela sofre uma violência, né? De ter que mostrar todo o corpo, porque não precisava, né? Por pura curiosidade perversa da agente pública, né? Tem cena dela se olhando no espelho, que isso é lindo também, que dá para a gente perceber o quanto o Lacan nos dizia que a reedição do estágio do espelho se dá ao longo da vida. Então, bom, se tu reedita a tua imagem, aí, de novo, eu puxo a brasa para aquilo que eu estava dizendo, que eu encontrei literatura de apoio. Esse ajuste do real pode ser, ao contrário do que acham, desestruturante, estruturante. Porque aí tu tem, assim, ó, aí entra outra demanda, que é também do movimento, que existem vitórias já de assinar como mulher, né, para não ser discriminada. Então, se o real do corpo está ajustado no que tu percebe como feminino, com a genitália, imaginariamente tu te percebe como uma mulher, e o simbólico está no nome, quem diz que isso não pode ser maravilhoso para atender uma demanda de quem se percebe, né, num corpo que não está ajustado com a sua percepção de eu, porque a percepção de eu é outra questão importante em Lacan, eminentemente imaginária. Então, que os outros registros se ajustem a isso, por que não? E para mim, Gai, o filme, para mim, ele ganha o ápice a partir do momento em que dá para a gente tirar essa conclusão, e ela demonstra numa cena, ela não é o seu genital. Perfeito. Então, isso para mim ele dá uma dimensão... Agora, claro, o filme tem que vir atento para se dar conta dessas questões, que são implícitas e que são geniais, né? Mas uma fotografia bonita, o filme vale a pena, além do cunho histórico, do cunho importante para o tema, vale a pena pela arte também. O filme vale a pena mesmo. Um belíssimo filme, Gai. Olha, eu acho que a gente andou dando um passeio por várias questões que são polêmicas, que nós vamos retomá-las uma por uma, mais detalhadamente, com outras participações, na nossa proposta que está já se encaminhando para ser um programa mais amplo, né? Isso aí, cara. Isso aí.